nosso barco trincou. Olá, eu sou Olímpio Guarani. Antes de eu mostrar como ficou o veleiro Quara por dentro, eu agradeço a você que se inscreveu no canal. Já passamos dos 1.500 inscritos. Com seu apoio, estamos crescendo. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Isso nos ajuda muito nesse projeto. Breve estaremos partindo de Belém, navegando pelo Rio Amazonas e seus afluentes, refazendo a expedição de Pero Teixeira de 1637. O susto foi grande. Verificamos que havia trincado o casco na parte interna. É que havia água no porão e quando o barco adernava, vazava pela rachadura. Isso provocou tensão e nós falamos disso no episódio 3, quando fizemos a travessia da Baía do Conde antes de entrar no furo do Arrozal em direção a Belém. E quando nós ensecamos o barco agora, ele ficou sustentado pela quilha e com o peso forçou e a rachadura abriu mais ainda. Tinha uma avaria nessa parte superior que fica uma espécie de forro do casco do barco. Nosso amigo José já tirou todinho aqui, ó. Inclusive um traço igual esse aqui foi retirado para ser feito outro mais reforçado. Dá para observar aqui também que há algumas falhas, né, na parte superior do casco e tudo será refeito para que nós tenhamos melhor segurança para continuar a viagem. Dá pena de ver o bichinho assim, né? Nessa situação. Mas é o jeito. Daqui a pouco a gente vai mostrar quando ele já estiver tudo pronto, tudo bacana. Colocamos uns plásticos aqui para proteção dos armários, fogão. Josué, o responsável pelos reparos, chegou e nos deu maiores explicações. E daqui a pouco o Josué vai usar os equipamentos dele, as máquinas, vai precisar lixar inclusive, e a poeira, imagina a poeira da fibra de vidro. Josué, o que você precisa fazer aqui? Bom, primeiro nós vamos remover todas as impurezas e para abrir, para fazer nova emenda estrutural. Esse piso, todo que vai ser descascado, ele vai receber algumas camadas de fibra de reforço, em 4 camadas, tecido diferente, que é para reforçar. Em seguida vamos recompor. Cavernas como essa, vão entrar mais 2. Você retirou ali uma da gente? Retirei uma, que está quebrada, e vai entrar mais uma nova para aumentar o reforço, para que ele possa resistir ao trabalho e o peso da quilha. E eventualmente, quando tiver que encalhar, ele poder suportar o peso do casco sem quebrar, vamos dizer assim, sem mexer, sem trabalhar. Ele vai ficar rígido. Eu entendi que você vai reforçar aqui, colocar quantas camadas você 4 camadas. São tecidos de 2 camadas de tecido de 600 gramas por metro quadrado e 2 camadas de 450 gramas por metro quadrado. 2 são tecidos e 2 são mantas de sobreposta. Aí vai dar reforço suficiente para aguentar o trabalho que vai receber. Bem, agora o Josué vai trabalhar e nós vamos seguir a nossa viagem pela história de Belém, uma cidade com traços culturais marcantes. Vamos lá? Hoje vamos continuar nossa viagem por Belém, uma cidade carregada de história e de traços culturais riquíssimos. Se voltássemos ao século XIX, e se cada rua pudesse falar, contaria uma história fascinante. O ciclo da borracha transformou Belém numa metrópole mercantil e, ao mesmo tempo, em local de residência e convívio da classe alta e de ampla classe média. Aqui, o poder da borracha fez brotar do chão úmido da floresta um conjunto arquitetônico dos mais belos do país. A aristocracia da época importou da Cidade Luz palácios, igrejas, praças, teatros. Foi o nascimento de uma Paris em plena floresta amazônica. E o Teatro da Paz é um símbolo da aristocracia da época. Uma obra inspirada no estilo neoclássico.
nós conseguimos autorização especial para visitar o que se chama por aqui de Joia da Amazônia. A imponência de sua estrutura e a decoração com peças e objetos importados da Europa dão a dimensão da grandiosidade da casa. Escadarias em mármore italiano, lustres franceses, busto em mármore de Carrara, dos escritores brasileiros José Alencar e Gonçalves Dias, estátuas em bronze francês, pisos com pedras portuguesas, formando mosaicos e coladas com grude de gurijuba, um peixe encontrado na região, paredes e tetos pintados representando as artes gregas. A sala de espetáculo, que originalmente possuía 1.100 lugares, hoje comporta 900. As cadeiras conservam o estilo da época, em madeira e palhinha, adequadas ao clima da região. A balaustrada é toda em ferro inglês, folheada a ouro. A pintura em afresco no teto central apresenta elementos da mitologia greco-romana, fazendo uma alusão ao deus Apolo, conduzindo a deusa Afrodite e as musas das artes da Amazônia. No centro do teto foi adaptado um lustre em bronze americano. Nas paredes, as pinturas com motivos florais. O teatro foi construído para satisfazer os anseios da sociedade da época e o governo da província contrata o engenheiro militar José Tibúcio de Magalhães, que dá início ao projeto arquitetônico inspirado no Teatro Scala de Milão, na Itália. Situado no centro da Praça da República, um dos pontos turísticos da cidade, o Teatro da Paz chama a atenção pela riqueza dos detalhes. E quem entra na casa faz uma verdadeira viagem de volta ao século XIX. Bela história, hein? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e compartilhe. Nesses tempos difíceis, existem profissionais que não podem parar. Há um esforço de alguns para que você possa ficar em casa. E não faltam gêneros necessários para enfrentar essa crise. Embarcamos em navios para conduzi-los sem acidentes na entrada e saída dos nossos portos. Fazemos chegar em segurança o combustível que abastece os caminhões, os materiais dos hospitais, o sal das refeições, a soja que movimenta a economia e muitas outras cargas. Continuamos trabalhando 24 horas. Não podemos parar. Somos os práticos do Brasil.